Seguimos o Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp. Já, sexto e último painel, depois tem o talk com as diretoras do CJE e também aqui da Fiesp. E para encerrar, uma surpresa com o maestro João Carlos Martins, regendo a Bacchiana Filarmônica do SESI São Paulo. Então, você já viu que tem muita coisa boa. Vamos até às 7h30 da noite. Você que está chegando, bem-vindo, bem-vinda. E quem está conosco desde cedo, a todos, né? Muito obrigada pela conexão e pela participação. Muito bem, a gente tem feito enquetes nesses 2 dias, né? E eu vou passar aqui 2, tá? Depois, mais respostas para você. Agradecendo também a participação, porque é fundamental para a gente medir, né, um pouco dessa opinião a respeito dos temas que estão sendo tratados. A primeira delas, sobre a retenção e remuneração. Você está vendo aí na sua tela, né? A gente tem 20% dizendo que é possível alcançar níveis salariais com diferenças apenas de responsabilidades e cargos com baixo nível de desligamentos e ainda com uma representatividade de diversidade acima ou igual do que o desejado, né? E 80%, que é um número relevante, né? Ou seja, apontando que ainda há discrepâncias salariais, mesmo com um ambiente diverso e com altos níveis de retenção. É preocupante esse dado, mas também é interessante porque nos faz justamente refletir e partir em direção à mudança desse percentual, né? A segunda enquete sobre a pesquisa de clima e feedbacks dos colaboradores. Aí você está vendo, né? 21% no sentido de que há mecanismos internos de percepção e monitoramento de satisfação dos colaboradores, cuidando também dos indicadores de engajamento e receptividade sob o olhar da diversidade. Aí um número mais próximo de 26%, dizendo que há o acompanhamento, né, em relação à receptividade, engajamento e satisfação informalmente no que diz respeito ao tema diversidade. E aí salta aos olhos também o percentual de 53%, no sentido de que não há um acompanhamento na pesquisa de clima de colaboradores e o recorte da diversidade. Então, mais um instrumento aí, né, um momento de ação para olhar e mudar esse cenário dentro das empresas. Você é parte disso, é responsável e a gente conta aqui com profissionais para apontarem caminhos no sentido da mudança, tá certo? Então, seguimos juntos. Em breve eu passo outros resultados da enquete. Temos mais 3 resultados e eu vou chamar o nosso sexto e último painel. Trabalhando com ESG e inclusão nas organizações. Com Carlo Pereira, Gabriel Estevam Domingos e a mediação da Petrina, que eu vou falar dela já. O Carlo é especialista em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, mudanças climáticas, energias renováveis, investimento privado, índices de sustentabilidade no mercado de capitais, entre outros temas. É diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas. Já o Gabriel Estevam Domingos é engenheiro ambiental, cientista e empreendedor. Atualmente possui 14 registros de patentes no INPI e 25 prêmios recebidos aí justamente pela trajetória, suas invenções e descobertas científicas. Que maravilha! Ele é criador do Prêmio de Incentivo ao Empreendedorismo Científico e diretor técnico de pesquisa e inovação do Grupo Ambipar. Uau! 2 feras. E a mediação é da Petrina Santos, ela é CEO da Ágil, gestora ambiental, especialista em ODS e ESG. CEO, né, diretora aí de operações, ou seja, contribui para o fluxo de resultados da companhia, especialmente aí falando de ESG, que é um tema que ela trafega há muito tempo. Então, bem-vindos, Petrina, está contigo a bola e a gente volta já daqui da sala de soluções. Bom painel. Bola recebida, Beth, um prazer receber o público para esse painel final, fechando o Festival de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão da Fiesp, com 2 convidados muito especiais, que eu gostaria de dar as boas-vindas também para o Carlo Pereira e Gabriel Estevam. Se vocês puderem também dar um oi para o nosso público que está nos acompanhando ao vivo. Carlo. Satisfação enorme estar aqui com você, com o Gabriel. E, enfim, quero cumprimentar também ao público que está aqui nos assistindo. Perfeito. Olá, Gabriel, tudo bem por aí?
Oi, Petrina. Oi, pessoal. Satisfação enorme, hein? Gratificante ver vocês aqui. Espero contribuir bastante aí com o tema. Sucesso. Então, vamos começar conversando sobre esse tema tão especial e tão em voga no mundo de hoje, principalmente pós-pandemia, quando a gente pensa em numa retomada verde, numa retomada sustentável. Então, Carlos, eu queria começar com você, de você contar um pouquinho para a gente o que é o Pacto Global e quais têm sido as ações da rede nessa retomada, focada em sustentabilidade aplicada, muito direcionado também à diversidade e inclusão. A própria casa, a Fiesp, também integra o Conselho do Pacto Global. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente das ações, né, e do seu papel também nesse movimento. Claro, obrigado, Petrina. Olha só, o pacto, eu gosto sempre de definir de maneira simples, seria o braço da ONU para o setor empresarial, né? Então, toda a agenda da ONU de desenvolvimento sustentável para e por meio do setor empresarial, ou seja, chamando as empresas à responsabilidade para trabalhar questões sociais, ambientais e de governança. Como que o Pacto trabalha diversidade e inclusão? Isso está no foco do Pacto desde o seu nascimento. A ONU, né, na verdade, que nasce aí por uma questão de conjuntura, por uma questão de governança global, obviamente, ela traz, então, ali logo depois do seu lançamento, a Carta dos Direitos Humanos, né? E o que são diversidade e inclusão, se não direitos humanos, né? Então, a gente trabalha com isso desde sempre, isso faz parte da nossa Carta Magna e, sem dúvida nenhuma, o Pacto ele tem ali 10 princípios e são 4 blocos, esses 10 princípios, que são direitos humanos, relações trabalhistas, meio ambiente, o 10º princípio, que é a anticorrupção. Ou seja, uma parte significativa do nosso trabalho é voltada a direitos humanos, onde a gente observa, então, diversidade e inclusão. O que a gente faz? Tem muitas atividades globalmente aqui no Brasil. Eu vou reduzir a resposta e o que a gente faz cada vez mais é apoiar as empresas na estruturação de metas e compromissos públicos voltados à diversidade e inclusão. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem 2 do que a gente chama mundialmente iniciativas globais de impacto, e aí nessas iniciativas globais de impacto, globalmente a gente tem uma focada em gênero, que ela o que faz junto, né, com ali ONU Mulheres e outras instituições, o que a gente visa fazer é, então, capacitar as empresas, instrumentalizar as empresas, para que elas possam, então, internalizar o entendimento do que vem a ser trabalhar com gênero dentro de casa e, no fim, a gente quer que essas empresas estabeleçam compromissos públicos para aumentar a participação gênero, foco em mulher, aumentar a participação de mulheres em cargos de liderança. Tá? Aqui no Brasil, a gente deu um passinho além e a gente estabeleceu, então, que as empresas devem contratar metas, compromissos públicos, de mulheres em cargos de alta liderança. Então, as empresas participantes desse programa devem contratar uma de 2 metas, ou 50% de mulheres em cargos de alta liderança, por alta liderança eu estou dizendo aqui acima de diretoria, né? Que hoje a média no Brasil é de 16% apenas, então a gente está falando das maiores empresas brasileiras, não a média como um todo das empresas, do setor privado como um todo, e então as empresas têm que atingir 50% de mulheres em cargos de alta liderança até 2030 ou 30% até 2025, tá? São essas 2 metas que a gente coloca. No Brasil, a gente veio esse ano, para finalizar, a gente veio esse ano com uma estreia global, que é, então, o mesmo programa que a gente chama de Equidade é Prioridade e voltado à questão étnico-racial, em parceria com o CEET, então somos parceiros aí igualmente nessa iniciativa, todo o conhecimento do CEET, então ali a gente tem por objetivo, é a mesma lógica, só que o objetivo aqui é que as empresas estabeleçam metas para pessoas negras em cargos de liderança. Tá?
Então, resumiria nesses dois programas. Perfeito, Carla. E nesse sentido, é fundamental no cumprimento não só de uma agenda ESG, de objetivos em comum, mas é fundamental o comprometimento do setor privado, que se torna um protagonista dessa transformação, inclusive com várias janelas de inovação. E nesse sentido, Gabriel, eu queria te ouvir um pouquinho, a Ambipar também, que é membro do Pacto e tem uma extensa atuação em 18 países, como vocês têm internalizado a agenda ESG e também com ações direcionadas a esse tema que é tão caro de diversidade e inclusão. Perfeito. Eu acho que é um exemplo muito prático trazer números reais que a gente está colocando no mercado. A gente fala de liderança, né? Hoje nossa CEO, ela é uma mulher, 40% das nossas lideranças aqui globalmente falando por mulheres. E eu, como jovem, né, que sou mais novo, meu som está retornando aqui, estou com dificuldade para ouvir. Deixa eu ver aqui se melhora. Melhorou, e a questão Gabriel? da participação dos jovens melhorou. A questão da participação dos jovens, né? Eu contando um pouco para o meu lado, né? Eu vim de um cenário de startup. Hoje a gente está cuidando corporativamente da uma das maiores empresas aí do país, né? A gente acabei de entrar no conselho de administração do grupo, né? Então, além de ser o mais novo diretor, ainda sou o mais novo integrante do conselho, né? E números práticos, né? Quando a gente fala no mercado, o que a gente abriu capital no ano passado, em plena pandemia, com essa agenda muito positiva, ESG, e isso a gente faz há 25 anos, né? Não é propriamente essa sigla que está mais em ênfase agora, mas todo nesse contexto, né, de responsabilidade socioambiental. O nosso core business, ele é totalmente ligado a isso, né? Quando só para um passo para trás para falar o que nós fazemos, a Ambipar é uma multinacional brasileira que ela atua em duas frentes, que é a gestão de resíduos com foco na valorização. E aí, quando a gente fala valorização, tem muito a ver com essas ODS da ONU, esses preceitos de sustentabilidade, porque todas as nossas metas voltar o resíduo para a cadeia produtiva através de algum produto, ou enfim, buscar aterro zero, e a gente tem conseguido isso. E aí a gente entra, saindo do environmental, indo para o social, né? A gente está atuando com mais de 3 mil cooperativas, né, de catadores. Esses catadores estão tendo salários dignos, estão tendo participação, estão tendo estruturação. Então, a gente atua diretamente nesse tripé, né? E eu acho que os números estão aí, né? Os nossos acionistas estão vendo o resultado. A gente tem tido uma propositura bem significativa. E eu creio que é isso, né? Cada vez mais aumentando, cada vez mais puxando essas metas para o setor privado e mostrando que é possível ter lucro com propósito. Sim, excelente. E o papel da governança nesse sentido também, ele é muito imperativo. No painel anterior, né, o pessoal comentou bastante de envolver a alta liderança e também os parceiros, e você fez o gancho com a Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma grande agenda também que movimenta hoje os parceiros, né, todos os setores produtivos da sociedade em prol de um objetivo comum até 2030. E eu queria ouvir um pouquinho da visão de vocês, de como que vocês têm enxergado hoje essa governança de sustentabilidade aplicada, né, dentro das organizações, como que vocês visualizam, né? A gente tem caminhado, é muito desafiadora, como é que a gente pode chegar aí até 2030, então como que está um pouquinho do sentimento de vocês, principalmente agora nesse contexto de pandemia, com uma retomada sustentável, uma retomada verde também. A gente está no caminho? Carlos, se você puder começar. Claro, Catarina.
Olha só, a gente está no caminho, fácil não é, né? Mas é necessário, e a inação ela é mais caro para todo mundo, para a sociedade como um todo e para a empresa, né? A inação, ela certamente vai fazer empresas deixarem de existir. Isso é muito claro, né? Vou pegar um histórico muito curto aqui, muito curto não, de algumas décadas, mas vou tentar trazer muito rapidamente, né? O ano que vem a gente chega, então, Petrina, nos 50 anos da Conferência de Estocolmo, né? Então, um marco muito importante, muito relevante, porque foi ali, então, que as nações passam a discutir de maneira mais estruturada e coletiva questões sobre meio ambiente, tá? 20 anos depois, a gente vem aqui para o Rio de Janeiro, então a gente começa ali no Aterro do Flamengo, a gente começa a discutir de maneira estruturada a sustentabilidade, né? Então, a Eco 92, e que deu origem ali a várias instituições da ONU que tratam, por exemplo, a UNFCCC, que trata de clima, que a gente tem a COP26 agora em Glasgow, que fala muito sobre neutralidade carbônica, e ali a gente tem o advento das ONGs, não que elas não existissem, mas elas entraram nesse cenário global de negociação de maneira mais forte e de maneira mais contundente, né? E efetiva, e desde então cá estão, né? E depois disso, então, a gente tem ali a Rio 92, a Rio mais 20, e na Rio mais 20 a gente passa, então, a discutir com as empresas de maneira mais efetiva. As empresas, claro, desde muito antes já faziam muita coisa, mas passam a figurar, então, entre os atores globais nessas negociações, nessa arena global da governança global da sustentabilidade, né, de maneira mais efetiva. E aí, para finalizar já, em 2015 e ali em 2012 também a gente gravou o que a gente convencionou a chamar de pós-2015, né, ou seja, tinha a agenda do milênio, os ODM, aquelas 8 caixinhas coloridas, né, que tratavam de pobreza, de países pobres, né, trazia ali meio ambiente, trazia ali outros itens que não necessariamente estão atrelados diretamente à pobreza, mas falavam exclusivamente de pobreza. E ali, então, a gente discutiu pós-2015 por conta disso, porque a agenda era 2000-2015. E ali, em 2015, 3 agendas, para finalizar aqui a fala, 3 agendas ultra importantes, tá? Em Addis Abeba, na Etiópia, em julho, a gente trata, então, da agenda do financiamento de desenvolvimento. E ali aparece pela primeira vez o setor privado como necessário para o financiamento da agenda de desenvolvimento. Em setembro, 25 de setembro, a Agenda 2030 e os ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e ali, então, em dezembro, 11 de dezembro, a gente assina, então, o Acordo de Paris também, com a participação muito efetiva do setor privado, tá? Ali muda tudo, e você falou na pandemia, se aquilo já foi uma revolução, a pandemia, como diria o próprio Larry Fink, CEO da BlackRock, a pandemia acelerou essa revolução, né? E aí, então, a gente está no que o Al Gore fala, e finalizando mesmo, a gente está, a revolução da sustentabilidade, por isso da necessidade das empresas entrarem, ela é tão profunda quanto a Revolução Industrial, o Al Gore falando, e tão veloz, tão dinâmica quanto a Revolução Digital. Perfeito. E, nesse sentido, Gabriel, a gente sabe que a governança ela é um fator essencial para institucionalizar o tema dentro das companhias. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho das boas práticas da Ambipar nesse sentido, enfim, práticas de comitê, de relatórios, de engajamento de colaboradores e de fornecedores. E a gente sabe que, às vezes, parece, né, que é bastante sigla, tem o ISD, tem o ODS, que, às vezes, para as empresas isso fica um pouco confuso também, mas para você compartilhar um pouquinho, sei da experiência da Ambipar e da experiência de sucesso de unir isso em torno de uma temática só, porque, no final, é um compartilhamento, é uma visão única de progresso em sustentabilidade, então, de você compartilhar um pouquinho das boas práticas nesse sentido, de institucionalizar o tema e como unir, aparentemente, diferentes siglas, mas em prol de um objetivo único.
Perfeito. Eu só queria complementar bem interessante essa participação, que quando o Carlos fala da Eco 92, todo esse histórico, eu volto um pouco da história que a gente conseguiu passar isso de perto, né? Quando eu falo essa história, não sei se vocês sabem, eu cresci na região de Cubatão, né? E Cubatão foi considerada a cidade mais poluída do mundo, né? E na Eco 92 a gente conseguiu ter o selo de cidade símbolo mundial de recuperação ambiental. Olha que interessante. E na Rio Mais 20 nós tivemos um stand e eu participei na época eu era jovem embaixador com um programa que tinha da Bayer, para mostrar esse outro lado de recuperação ambiental, que uniu o setor privado, como o Carlos falou, a sociedade civil e o poder público, né? E Cubatão virou um case, né? Uma indústria que pagou pelo crescimento do Brasil, né? Foi o primeiro polo industrial e ficou com esse nome, né? O Vale da Morte, todo esse histórico. E aí nós tivemos essa oportunidade que a ONU cedeu para a gente mostrar esse outro lado de recuperação. Agora, voltando para a sua pergunta, Petrina, nosso core, como eu falei, ele é muito ligado a esses 3 pilares, né? E aí, como quando a gente lida com resíduos e coloca toda essa cadeia produtiva circular, coloca essa nova economia, né, que nós citamos muito, a gente consegue ver várias práticas insight, né? Hoje nosso complexo industrial é um complexo que é um case, né? Hoje você tem toda uma das maiores usinas de energia fotovoltaica instalada, nós temos um sistema de captação e reuso de água da chuva, então você vê todas as ODSs que ali estão bem claras, a gente tem uma meta de cumpri-las, né? Resíduo zero, a questão da energia, como eu já falei, hoje a gente tem uma horta colaborativa, né? Então toda sexta-feira os nossos colaboradores vão lá, plantam, colhem, levam para casa, e aí todas essas partes de certificação, hoje a gente está fazendo o nosso inventário, né, a nossa neutralidade de carbono. Não é uma coisa muito simples, né, porque nós estamos falando de 17 países, 300 bases aí, nós estamos fazendo uma conta agora, são quase 10 mil colaboradores espalhados aí pelo mundo. Então, claro, né, entramos agora na Bolsa, para unir tudo isso não é uma coisa fácil, nós fizemos nosso primeiro relatório de sustentabilidade esse ano, e já colocamos em prática todas essas iniciativas, né, desde a signatária do Pacto Global, do EASY e todas essas premissas básicas, né? Então, eu acho que estamos no caminho certo, a neutralidade do carbono a gente deve atingir rapidamente, não só com as ações que nós estamos fazendo em site, mas também com alguns anúncios que a gente vai lançar tão logo no mercado. Perfeito. Essa prática de conjugar, né, as diferentes agendas que são complementares entre si, então muitas companhias têm utilizado o ESG como base, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sempre como um norte estratégico. E aí fica aquela provocação também, que muitas vezes a gente pode ver algumas companhias sempre olhando para um olhar, né, para essa sustentabilidade aplicada de redução de risco ou redução de impacto, e talvez não necessariamente aproveitando a janela para inovar mesmo, né, criar novos negócios, novos produtos, como a Ambipar faz também. E aí, Carla, eu queria trazer essa provocação positiva nesse sentido para você, de está faltando um pouco de ambição, né? O que o Pacto Global tem feito para aumentar essa ambição também no setor corporativo, para elevar um pouco também essas metas, né, e essas ações em prol mesmo do alcance dos ODS e da agenda ESG também? Trina, está faltando muita ambição, né? Ambição por parte de governos e ambição por parte das empresas, né? Como eu comentei, a Agenda 2030 ela foi feita, diferente dos ODM, os ODS eles foram feitos por empresas e sociedade civil junto com os governos, mas na expectativa de que eles também implementassem, tá?
Então, isso é muito claro. E aí, a gente sabe o quê? Por exemplo, o Brasil hoje, se a gente pegasse os 17 ODS, ele atingiria apenas o ODS 7, que trata de energia renovável, né? Então, a gente sabe que, por vocação natural, o Brasil tem uma matriz renovável muito forte, né? O que isso é muito, muito bom para a gente e é muito bom para as empresas, independente do setor. Porque, principalmente quando a gente trata de mercado externo, a gente vai cada vez mais, e a União Europeia, por exemplo, acabou de colocar uma taxação de fronteira com relação, está estudando, na verdade, já colocou, já foi aprovado no âmbito da União Europeia e agora vai ser ratificado pelos países membros, então, que vai analisar o conteúdo ou a pegada de carbono de cada produto que entra ali, né? E dado que o Brasil tem uma matriz renovável muito forte, é claro que os nossos produtos, por consequência, geralmente, comparativamente, eles são muito melhores. Vamos pegar o caso do alumínio, que é muito intensivo em energia essa que, mundo afora, é geralmente feita por energia fóssil, e no Brasil, por exemplo, se a gente pega a CBA tem uma usina hidrelétrica própria para sua energia e para o seu consumo na produção de alumínio. Só para trazer um exemplo, né? Então, a gente tem que entender que a sustentabilidade, os fatores ESG, eles são fatores para a vantagem competitiva das indústrias ou das empresas aqui no Brasil. Isso que a gente tem que ter em mente. O agronegócio brasileiro, que tanto apanha lá fora, é uma das agriculturas, um dos agronegócios mais sustentáveis do mundo. Se a gente comparar com países em desenvolvimento, é de longe o mais sustentável do mundo, claro, considerando o pote que tem, né? E se a gente considerar, então, por exemplo, se você pegar biocombustíveis, Petrina, o Brasil, ele é o segundo maior, só que entre Brasil e Indonésia, que é o terceiro, o Brasil produz 4 vezes mais que a Indonésia, né? Então, quando você fala em ambição, a gente precisa ser cada vez mais ambicioso, no sentido do setor privado estabelecendo compromissos públicos, mas a gente precisa do governo também sendo ambicioso nessas questões, né? E aí o que o Pacto fala, e agora os chambers da COP também falam, o que a gente chama de ambition loop, ou seja, que vem a ser ali uma retroalimentação de ambição. Uma vez que o governo é ambicioso, o setor privado também vai ser. E aqui eu volto para a energia renovável, só para a gente ter como exemplo, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, o etanol, Brasil, grande produtor hoje, como foi feito? Foi feito ali o pró-álcool, ou seja, o incentivo do governo, que acabou, então, incentivando o setor privado a investir fortemente nesse setor. Hoje a gente é líder. Mesma coisa com energia renovável. O Brasil lançou mão, então, como governo, do Proinfa, né, em 2002. Então, com isso, estimulou com que houvesse não só uma produção de energia aqui, né, uma produção também de equipamentos, a indústria brasileira para energia renovável, né? E hoje também a gente está, energia eólica, por exemplo, vento, a gente está entre os 10 maiores, solar, a gente está entre os 15 maiores, que não entrou no Proinfa, mas certamente se aproveitou também dessa energia gerada, né, energia no sentido de movimento, e a gente tem também, porque não, como eu falei, do combustíveis, desse sim no Proinfa também, e ali a gente é dos maiores do mundo, né? Então, e o pacto que está fazendo, Petrina, ele tem, à luz do que eu comentei com relação à diversidade, ele tem programas para estabelecimento de metas de também o que a gente chama, por exemplo, ambição pelos ODS. Então, são ali 10 indicadores, entre eles, por exemplo, neutralidade carbônica, etc., etc., e que as empresas contratam, então, essas metas ambiciosas, né? Então, isso acho que serve como exemplo, e além disso, também o que a gente acabou de estruturar e lançamos na semana retrasada, salvo engano, foi o Observatório 2030, que tem duas coisas, Petrina, e finalizo aqui.
Uma coisa é, a gente quer que as empresas sejam ambiciosas e estabeleçam compromissos públicos, e elas estão fazendo isso porque a sociedade está pressionando, tá? Muito claramente, a sociedade pressionando cada vez mais para isso. Então, as empresas estão nesse afã de publicar compromissos, né? Então, todo mundo agora vai neutralizar carbono, etc, etc. Só que a gente precisa ser sério. A gente precisa ser sério. A sociedade está atenta, o mercado financeiro está atento, governos estão atentos, né? Outras empresas estão atentas também. Não adianta a gente colocar um compromisso vazio, tá? Então, por isso, a gente também lançou um observatório que a gente vai qualificar esses compromissos que estão sendo colocados no mercado e vai monitorar ano a ano, porque a sociedade quer entender, claro, se as empresas estão sendo sérias, porque elas precisam ser, né? O relatório do IPCC de segunda-feira, eu convido a todo mundo que está nos escutando aqui, tem todos os jornais do Brasil e do mundo falando sobre esse relatório, e é muito importante que vocês que estão nos escutando aqui hoje entendam um pouco desse relatório, né? Tem a matéria da BBC Brasil, por exemplo, que está bastante simplificada, então dá para entender o relatório. O relatório também já deixou há muito tempo de ser esse relatório do IPCC, de ser uma coisa tão acadêmica, ele tem um formato ali que é fácil de entender, né? E que ali você vai entender também que, por exemplo, o clima, a gente não fala só de clima, né? Clima a gente fala de, claro, várias outras questões ambientais, mas também questões sociais. A gente está falando de diversidade, a gente sabe tem a questão da justiça climática, e a gente sabe que as populações vulneráveis, elas são desproporcionalmente afetadas, como sempre, infelizmente. Exato, Carlos. Um ótimo ponto que você traz, que a agenda de sustentabilidade tem até uma fala que você costuma falar, que é um to-do list da humanidade, né? E cada vez mais a sociedade, os setores em parceria, porque não é só o governo que vai resolver, não é só o privado que vai resolver, não é só o terceiro setor que vai resolver, e faço aqui coro também ao setor 2,5 de negócios sociais, que é super protagonista nessa agenda também. Então, é um esforço coordenado. E cada vez mais a sociedade pressionando também. Me lembrou agora que sua fala, a pesquisa da Edelman, que mais de 90% dos respondentes, né, responderam que confiam mais na liderança deles dentro das empresas do que em governos, né? Então, não é que existe melhor ou pior, mas como que, de fato, o setor privado tem tido uma grande expectativa desse setor. E aí, olhando, me colocando no chapéu aqui, né, de uma pessoa de setor privado, que porventura esteja assistindo a gente, ou de organização de diferentes setores, dá vontade, quem ainda não tiver começado, dá aquela vontade urgente de começar a fazer algo, né? E aí, nesse sentido, Gabriel, tem que começar. E a gente sabe que a gente tem que começar pequeno e ter essa ambição de chegar em desafios maiores e grandes, e aí, atrelando isso a KPIs, a metas, a planejamento estratégico intenso, mas o importante é que tem que começar. Então, Gabriel, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho de como que foi essa experiência na Ambipar, de começar a colocar essa agenda para dentro da organização. A gente sabe que vocês já respiram sustentabilidade no DNA, mas para você compartilhar um pouquinho do início dessa caminhada, que às vezes a gente vê uma agenda tão grande e dá aquele medo de começar achando que não vai dar conta, mas o primeiro passo é o que mais vale, né, nesse sentido. Exato. São muitas coisas que às vezes não eram compartilhadas, né? Quando a gente assume compromissos de não mandar resíduos para aterro sanitário e voltar ali para a cadeia produtiva, dando receita, gerando empregos, dando emprego para catador, fechar esse ciclo, a gente priorizou fazer inicialmente, nosso primeiro relatório de sustentabilidade, priorizamos fazer o feijão com arroz, né? Ou seja, vamos cumprir inicialmente essas metas que são mais palpáveis aí, iniciais, que são da energia, do reuso de água, da questão de resíduo, para depois a gente galgar outras metas aí que a gente vai ao longo conquistando, né?
E para nós é interessante, porque se você para analisar, né, como uma empresa tão grande, com tantas iniciativas e ligados a gente começa a se conectar a problemas dos nossos clientes também, né? Porque eu, como gerador, como gestor de emergências ambientais, eu como gestor de resíduos, você ajuda as outras empresas a cumprir as suas metas, né? Então, o setor privado, ele tá muito forte, né? Principalmente empresas que têm capital na bolsa, principalmente empresas que são multinacionais, que têm capital lá fora, principalmente na Europa, onde você tem a obrigatoriedade de ter essa questão do carbono. Aqui, embora esteja ainda uma coisa facultativa, está ainda uma discussão no âmbito político, mas isso é cumprido muito à risca. E aí eu até pego essa colocação que o Carlos falou, isso verdadeiramente é cobrado, né? Seja dos acionistas, seja dos clientes, e começar a mostrar, né? Quando a gente traz, assim, hoje aqui na Ambipar, né, e aí eu trago, não mudando muito assim, a gente montou um centro de pesquisa que funciona há mais de 10 anos, Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que ele visa criar tecnologias com base nessas necessidades de economia circular. Então, não basta apenas a gente dizer que, às vezes, não existe tecnologia, não existe ninguém que esteja fazendo, a gente realmente vai lá e faz, né? E, modéstia à parte, a gente tem um notório crescimento e expressividade nesse assunto, né? A gente está com muitas tecnologias transferidas para grandes empresas aí, na indústria de papel e celulose que tem uma cadeia muito forte, que cresce bastante, no mercado agro, né? Hoje a gente tem um projeto que a gente lançou recentemente, em parceria também com essas premissas do Pacto Global e tudo mais, que é a parte de certificação de crédito de carbono por meio do mercado agro, que, como o Carlos falou, é muito sustentável. Então, a gente pega todo o resíduo, mais de 60% do mercado da indústria de papel e celulose, faz uma técnica simples e milenar, que não tem tanta inovação, que é a técnica da compostagem, e fixa esse carbono no solo, dando fertilidade, dando nutrição, dando vários outros preceitos de sustentabilidade para a geração de alimentos. Então, você vê que são gestos simples, né, como esse, que acaba tendo um impacto grandioso. E aí, quando você fala, mas 1, 2, 3, 4, 10 indústrias de papel e celulose no Brasil, você está falando aí de centenas de milhares de toneladas que antes não está gerando emissões atmosféricas e está fechando aquele ciclo que a natureza nos ensina muito simples, né? Você gerou, né, nutriu a planta, fixou esse carbono no solo, e esse carbono no solo serviu para nutrir a planta e a gente fechar esse ciclo. Então, acho que às vezes o segredo está na simplicidade, né? Não precisamos viajar muito e de repente fazer o básico. Então, esse é foi nossa premissa inicial do primeiro relatório, né? Que seria a parte de energia, reuso de água, resíduo zero e buscando a questão da neutralidade de carbono. Sim, a simplicidade ela é uma palavra-chave nesse processo, trazer essas agendas para dentro do planejamento, iniciar reuniões de comitês que envolvam diferentes áreas, envolver a alta liderança de alguma forma, embaixadores de diferentes setores estarem presentes na discussão do tema, e tem hoje, né, ferramentas, inclusive do Pacto Global, que ajuda nessa estruturação e modelo. E me chamou muito um ponto que eu gostaria de sublinhar da sua fala, que é o engajamento da cadeia de valor, né? Então, além do engajamento que a gente precisa ter do setor privado
privado, né, como protagonista dessa agenda, a gente tem esse desafio de empresas que são empresas mães, que a gente fala, que tem grandes cadeias de fornecedores, de trazer essa sensibilização também para a cadeia de valor e gerar também essas percepções e alinhar a própria cadeia de valor com o que a empresa maior também contratante tem feito. Nesse sentido, Carlos, eu conheço algumas práticas do Pacto Global em relação à cadeia de valor, pude acompanhar de perto, inclusive, a ação do Pacto com a Ambev, que é uma empresa referência nesse sentido também, e queria que você compartilhasse, então, essas boas práticas de como também engajar a cadeia de valor nesse tema, que geralmente é um super desafio, porque você não é, a empresa-mãe não é 100% responsável pela gerência, né, com poder de decisão, mas, ao mesmo tempo, também ela é corresponsável por tudo que acontece. E a gente sabe que isso está muito conectado com a agenda ODS, que é fundamental no ISD também. Claro, obrigado, Petrina. Olha só, eu estou há muito tempo, como você sabe, nessa estrada da sustentabilidade, e sempre foi esperado das grandes empresas que apoiassem, então, toda a sua cadeia nessa transição para uma economia mais limpa, tá? Mas, de fato, devo dizer que nas últimas 2 décadas, pelo menos, esse tema, ele sempre esteve ali, mas ficou mais brando, eu diria, né? Agora, com os ODS, isso volta à tona de maneira muito forte, tá? Então, as grandes empresas, elas vêm ao longo dos últimos anos estabelecendo vários tipos de ação, tá? Eu posso dizer aqui, por exemplo, desde o Walmart, há coisa de 15 anos, quase 20 anos, falando, então, e pressionando os seus fornecedores, dizendo, olha, eu quero que vocês reduzam a embalagem de tal produto, né, até por uma coisa estrutural ali do supermercado deles, mas, claro, visando a questão da sustentabilidade, por exemplo, né? Unilever veio na mesma toada, então veio com um plano de 10 anos com relação à sustentabilidade, Sustainable Living, né? Liderado ali pelo Paul Polman. E ali também exigia dos seus fornecedores adequações para que continuassem sendo fornecedores da empresa, tá? Não só isso, mas várias outras questões ali, por óbvio, né, nesse plano. E aí, claro, isso 2 exemplos, mas o que a gente vê de grandes empresas, a gente vê dois principais approaches, né? Um approach que é de olhar para a cadeia e falar, meus amigos, olha, a partir de agora eu quero ou menos embalagem, eu quero uma redução, uma pegada de carbono menor, ou eu quero isso, ou eu quero aquilo, tá? E vira e fala, olha, quiser me fornecer, vai ter que ser assim, um abraço, tá? Essa é uma visão que eu entendo sendo um pouco inadequada, né? Porque muitas vezes esses fornecedores, principalmente os médios, pequenos, eles já estão muito pressionados por outras coisas, como, por exemplo, o custo, né? Então, que, obviamente, geralmente acontece uma pressão bastante grande por parte dessas grandes empresas, pressionando a parte de suprimentos, pressionando ali para que os fornecedores, por exemplo, tragam um preço menor, né? Agora, o que as grandes empresas estão fazendo cada vez mais é sendo parceiras das suas cadeias, né? Então, você falou Ambev, por exemplo, faz, e você sabe disso, o programa que eles têm com a gente, inclusive, que é a aceleradora deles, 100+, ou 100+, que tem ali 6 itens voltados à sustentabilidade, e eles aceleram empresas. E o que eles fazem é, na verdade, internalizar esses produtos e serviços dessas empresas, estabelecem compromissos com eles, com isso eles conseguem dar, vazão e dar escala para essas empresas, em contrapartida também melhoram a sua sustentabilidade, né, dentro da empresa. E não só isso, mas também com fornecedores já estabelecidos, eles fazem muitas parcerias, tá? Então, olha, a gente tem um problema aqui para resolver, por exemplo, eu preciso ali de reduzir a pegada hídrica, né, da produção de cerveja. Então, buscam ali já parceiros bastante estabelecidos, empresas já também grandes, para novas tecnologias para redução da pegada hídrica, né? Ou agora na questão de energia renovável. Então, por exemplo, eles compraram
milhares de caminhões elétricos, e, salvo engano, aqui vai me falhar, mas talvez tenha sido da Volkswagen, eu não sei, só é melhor a gente consultar, mas, enfim, com uma dessas grandes montadoras, que faz com que acelere também a produção desse tipo de veículo no Brasil, né? E aí veja, então, que eu não estou falando de uma startup, mas uma grande empresa estabelecida, né? Então é isso, né? E é claro, uma coisa que também a gente tem que ter bastante claro na nossa cabeça, gente, quando aquela empresa ela diz que, olha, eu vou zerar minhas emissões de carbono até 2030, 2040, 2050, ela não está, geralmente, falando só das suas atividades. Ela está considerando também o que a gente chama de escopo 3, que são os seus fornecedores. Ou seja, ela precisa dos fornecedores para atingir essas metas, né? Exato, Carlos. E tem um X da questão durante esse processo todo que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é o famoso greenwashing, né, que às vezes são práticas que não são tão verdadeiras como ditas, e agora também com os ODS a gente tem o rainbow washing, né, como se fosse o arco-íris washing. E eu queria te ouvir, Gabriel, em como que a Ambipar, e você também na sua trajetória, né, em carreira de sustentabilidade, de quais artifícios e alternativas, né, vocês usam para legitimarem as ações de vocês, né? Eu, quando estava estudando a sua carreira, né, fiquei impressionada que são 29 prêmios. Então, como que vocês cuidam, né, dessa legitimidade envolvendo aí a sociedade e também reportando com qualidade o que vocês fazem? Essa é uma pergunta bem importante, né? Esse negócio da coerência e da ética nesse discurso é uma coisa ímpar, né? Porque eu vim desse universo, né? Eu tô há 10 anos aí, eu venho de uma família bem simples, eu cresci em Cubatão, eu fundei uma startup ligada à tecnologia, e aí eu passei por um processo há 5 anos atrás de aquisição pelo Grupo Ambipar e comecei a assumir essa parte corporativa, né? E uma das coisas que me fez entrar no Grupo Ambipar foi justamente a questão da inovação, né? E aqui verdadeiramente a gente acredita e faz acontecer, né? Então, nesse longo desses 25 anos de história que a Ambipar tem de mercado, né, você vê o primeiro planta de reciclagem seguindo essa parte de economia circular. Tá voltando meu áudio novamente. E agora, melhorou? Tecnologia, melhorou, né, gente? Desculpa. E aí você, seguindo nesse discurso, Petrina, né, da ética e da coerência e o que a gente entrega, né, esse conceito da economia circular, esse é o nosso diferencial competitivo. A gente não é uma empresa de gerenciamento, de transporte e destinação de resíduos. Nós somos uma empresa de valorização. Aí quando você fala que tem um centro de pesquisa, que tem tecnologias, que tem vários prêmios, que tem várias patentes licenciadas para grandes empresas, isso é resultado desse trabalho. Recentemente a gente anunciou uma embaixadora, né, que é uma pessoa que tem muita coerência nesse discurso, que ela é acionista do grupo, que é a Gisele, e mostra a sua história, né? Isso foi uma coisa bem interessante também, porque desde a história que ela tem com a questão ambiental, as ações que ela faz, né? Então ela foi uma porta-voz bem interessante para a gente seguir com essa divulgação e com essa materialização disso tudo, né? Então eu sintetizo isso em ações práticas, né? E quem quiser conhecer, ver nossos resultados, ver todo esse trabalho, né? Esse engajamento. Eu, por exemplo, com a participação no conselho de administração, sendo bem jovem, significa que eles dão todo esse valor, né, para essa parte de inovação. E eu acho que é isso que o Brasil precisa, né? A gente tem
jovens, né? Eu conheço a Petrina, sei da sua história, da sua brilhante história também, e acho que o futuro está nos jovens, né? A gente tem que engajar, a gente tem que incentivar as pessoas, porque nós somos o futuro, né? Então, acho que estamos passando por um momento muito depressivo, né? A gente... eu participo de muitas palestras, eu vejo jovens da minha idade que estão indo para o mercado do trabalho sem perspectiva, isso é muito triste, é triste mesmo, né? Então, a gente precisa mostrar, trazer esse lado bom, né? Engajar e mostrar que é possível, né? A gente está entregando uma premiação agora, que é o prêmio PIEC, que é o prêmio de incentivo ao empreendedorismo científico, né? E esse prêmio foi durante a pandemia, né? E a gente falava, nossa, será que vai ter participação? Os jovens não estão nas escolas, e a gente teve 110 projetos classificados, né? E nós demos um prêmio em dinheiro, nós ajudamos em mentoria, e a escola que mais teve projetos inscritos, a gente vai dar um laboratório completo de ciências, né? Para que esses jovens, né, sigam esse caminho do empreendedorismo, sigam esse caminho da ciência, da inovação, que é isso que o país precisa. Isso é que eu acredito. Sim, com certeza, Gabriel. E só esclarecendo para o público, que talvez nem todo mundo tenha visto a notícia, a Gisele, que o Gabriel menciona, é a Gisele Bichen, ativista em meio ambiente, acionista do grupo, e que passa aí a integrar também o Comitê de Sustentabilidade, trazendo aí também coerência e essa legitimidade externa, podemos comentar assim. E a gente encaminhando aqui para o final, né, do nosso painel, eu queria ouvir bem rapidamente, em 1 minuto, 1 minutinho e meio no máximo, tanto do Carlos quanto do Gabriel. Então, quais são as perspectivas para esse futuro não tão longo, né, um futuro breve, 2030 está ali, que é um horizonte que o setor privado está olhando muito, um outro horizonte também que é muito olhado é 2050. Então, Carlos, se você puder contar para a gente um pouquinho dessas perspectivas de futuro e rumo, e uma palavrinha final também para o público, e aí eu passo a bola para o Gabriel. Obrigado, Petrina. Olha, eu estou muito positivo, né? Eu acho que, como você sabe, eu sempre comento, tem um artigo meu com o Silvio Dolinski, que foi o Econômico Mundial, que a gente fala que os valores de um século, um século, na verdade, né, não necessariamente começa quando vira o ano, né, mas sim com algum grande evento, né? E eu entendo que a gente teve alguns grandes eventos nesse século, né, como, por exemplo, 2015, como eu falei, que eu acho que foi um ano bastante importante, e agora a pandemia, que eu acho que chacoalhou de maneira definitiva a sociedade global, tá? Então, eu entendo que os valores do século XXI, esses valores voltados a uma economia mais regenerativa, economia mais limpa, mais íntegra, mais inclusiva, esses valores ainda não tinham começado de maneira definitiva, né? Eles estavam ali, um ou outro falava alguma coisa, né? Uma pessoa ou outra se destacava nesse sentido, mas agora eu entendo que esses valores eles viraram uma época, né? Então, o que se diz ali, o termo que é em alemão, mas que a gente usa em todas as línguas, que é o Zeitgeist, né? Então, eu entendo que agora o espírito da época, com esses valores da sustentabilidade, eles vieram de maneira definitiva. Por isso, eu estou bastante positivo. E muito obrigado por ter me convidado. Gabriel, suas perspectivas de rumo e uma palavrinha final. Bom, eu sou totalmente otimista e entusiasta disso. Eu acho que esse período de pandemia foi um período muito de reflexão, as pessoas tiveram tempo de pensar nos seus processos, de rever custo, de minimizar desperdício, de fragmentar ou enfim. E eu acho que o case, puxando um pouco para o nosso lado, de ter coerência no discurso e ter lucro, ter propósito, né, ganhar tendo
tendo propósito e ter coerência, acho que tudo tende à ética e tudo tende a essa economia regenerativa, essa economia circular. Eu acho que futuramente isso vai ser muito pautado, né? Essa questão vai permear os próximos anos, porque não dá, já é notório, não vou ficar aqui sendo prolixo falando da gente continuar com esse modelo de consumo. Então, eu acho que a economia circular vai galgar aí grandes segmentos. Vide os números dos fundos que investem nisso, a questão de recursos que o setor privado está buscando para esse modo de aplicação e de empreendedorismo. Então, é basicamente isso, minha contribuição. Eu agradeço o convite, agradeço participar com esse painel com o Carlos, foi uma honra muito grande. Petrina também, satisfação enorme revê-la aqui nessa casa que eu já passei, já ajudei bastante, já aprendi muito. E tamo aí, galera. Vamos em frente. Sucesso. Nunca antes vivemos uma injeção de mundo VUCA na veia. Eu acredito muito que se nós humanos somos capazes de criar, né, o caos, a gente também é capaz de criar o rumo para o progresso. Então, agradecemos novamente imensamente Carla e Gabriel por esse momento de partilha e inspiração. E eu vou voltar a bola, então, para você, Beth.